Hoje, irmãos, nós vamos vamos concluir a nossa série de mensagens que começamos já há alguns meses sobre depressão espiritual, causas e cura. A primeira mensagem que eu preguei nesta série foi baseada no Salmo 42, em que o salmista ele assumiu o controle dos seus sentimentos, das suas emoções. Então ele pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não permitiu ser controlado pela emoção, mas ele controlou a sua emoção. Este é o remédio, é o antídoto, saber viver acima das circunstâncias, assumir o controle. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como ter esse poder, o poder para viver acima das circunstâncias. O tema então de hoje é a cura final, e o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o segredo de poder viver acima das circunstâncias? No momento que Paulo faz esta declaração, ele está a finalizar a sua carta aos Filipenses, onde ele lhes agradece por sua bondade com ele, pela oferta que enviaram ao apóstolo Paulo, uma oferta generosa. Nesta ocasião, Paulo estava preso em Roma e a igreja enviou, através de Epafrodito, uma boa oferta para o apóstolo Paulo. Então ele agradece, mas apesar de mostrar-se grato e de reconhecer a importância da oferta da igreja, Paulo fez questão de mostrar-lhes que a sua dependência e suficiência estavam em Cristo, não nos homens. E que, quer fosse lembrado ou esquecido pelos homens, ele sempre estaria completo e seria sustentado por Jesus. Por isso ele faz essa declaração admirável: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma declaração caracterizada ao mesmo tempo por um tom de triunfo e de humildade. Em princípio, parece estar a vangloriar-se. Imaginem os irmãos, o pastor chegar aqui na frente e dizer para os irmãos: irmãos, posso todas as coisas. O pastor está a vangloriar-se. Então, em princípio, parece: posso todas as coisas. Porém, se examinarmos a fundo essa declaração, perceberemos que é um dos tributos mais notáveis e gloriosos que o apóstolo rendeu ao Senhor Jesus. Ele diz: posso todas as coisas, sim, porém o meu poder não está em mim, mas naquele que me fortalece. Nele está o meu poder. Uma tradução mais literal do texto grego diria assim: sou forte para todas as coisas naquele que constantemente me infunde ou põe sobre mim a sua força. O que o apóstolo realmente está a dizer não é tanto que pode fazer determinadas coisas por si mesmo, não. Mas o que ele está a dizer é que ele é capacitado a fazer todas as coisas por aquele que lhe infunde sua força. Noutras palavras, temos neste versículo a explicação completa e final do apóstolo sobre o seu poder. Ele já havia dito nos versículos anteriores, quando agradeceu pela oferta, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então eu não estou a agradecer por uma necessidade, não.
sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então observe, irmãos, que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda situação. Na fartura e na necessidade. Agora observe que ele teve que aprender, ele não nasceu assim, nem sempre foi capaz de fazer isso, ele aprendeu, ele teve que aprender a como viver contente sem depender das circunstâncias, sem depender do ambiente. Entretanto, irmãos, é aqui neste versículo 13, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que temos a explicação final e definitiva, o segredo real de como viver acima das circunstâncias. Paulo diz: descobri que sou forte ou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde a sua força. Em outras palavras, Paulo está a dizer-nos que Cristo é todo suficiente para cada circunstância, para cada eventualidade, para cada possibilidade. Em Cristo ele tinha toda a suficiência. E naturalmente, ao dizer isso, ele está a apresentar-nos aquela que de muitas formas pode ser descrita como a doutrina fundamental do Novo Testamento. Nesta admirável declaração, Paulo está a descrever a essência da vida cristã. O que é a vida cristã? E Paulo diz: a vida cristã é a vida de Cristo em nós. Ele já havia dito isso aos Gálatas: não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, vida cristã é a vida de Cristo em nós, é o poder do Espírito Santo em nós, é a atividade de Deus em nós. Irmãos, precisamos entender bem isso. Vida cristã não é apenas uma filosofia que nós adotamos, um estilo de vida, não é um ponto de vista, não é um ensino ou doutrina que adotamos e tentamos pôr em prática, esforçamos-nos para isso, não. É tudo isso, porém é algo infinitamente mais. A própria essência da vida cristã, de acordo com os ensinos do Novo Testamento, é que ela é a vida de Cristo em nós. Isso é a vida cristã, a vida de Cristo em nós. É um imenso poder que entra em nós, é uma atividade, e uma atividade que vem de Deus. Paulo já havia enfatizado isso em diversos lugares desta mesma carta. Por exemplo, no primeiro capítulo, no versículo 6, ele diz que está confiante que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Somos obra de Deus. Paulo está a dizer aos filipenses: quero que pensem a respeito de vós mesmos como cristãos dessa maneira. Sois obra de Deus. Sois pessoas em que Deus começou a operar. Deus entrou em vós e está a operar em vós. Isso é o que os cristãos realmente são. É o que nós somos como cristãos. Os cristãos não são apenas pessoas que adotam
uma certa teoria ou filosofia de vida e então tentam colocar isso em prática. Não, o cristão é uma pessoa em que Deus está a trabalhar nele e através dele. Isso é o que somos como cristãos, obra de Deus. Obra de Deus. Outro exemplo disso temos no capítulo 2, versículo 12 e 13, quando Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É segundo a sua boa vontade que Deus está a operar em nós, tanto querer como o efetuar. Nossos pensamentos mais elevados, nossas aspirações mais nobres, nossa tendência à justiça, nossa inclinação à santidade, tudo vem de Deus. Não é natural em nós, é algo que é trazido à existência em nós pelo próprio Deus. É Ele que está a operar em nós, é o agir de Deus, é a atividade de Deus e não nossa. Então esse é o ensino de Paulo, e podemos vê-lo ensinar a mesma coisa em outras cartas. Em Efésios, por exemplo, 2:10, ele diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Feitura sua, obra de Deus. E não podemos deixar de considerar a grande declaração no fim do capítulo 3 de Efésios: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso é doutrina típica e característica do Novo Testamento. E se não a captamos, se não a assimilamos, se não a entendemos, certamente estaremos a perder uma das coisas mais gloriosas a respeito da vida cristã e da posição do cristão. O que é o cristão? É essencialmente uma pessoa que recebeu uma nova vida de Deus. John Wesley captou bem essa verdade e definiu a vida cristã como a ser a vida de Deus na alma do homem. Isso é vida cristã. Essa é a essência da vida cristã. Isso é o que nos faz cristãos. O cristão não é apenas um homem bom, decente, moral. A vida de Deus entrou nele. Há uma energia, um poder, uma vida nele. E é isso que o torna peculiarmente e especificamente um cristão. E é exatamente o que Paulo está a dizer-nos aqui. Irmãos, noutras palavras, podemos colocar o ensino de Paulo da seguinte forma: ele está a dizer aqui que Cristo põe tanta força, tanta energia nele, que ele é forte e capaz para todas as coisas. Ele não foi deixado sozinho, não está a lutar em vão contra diversas forças poderosas. É o grande poder de Deus que está a entrar nele e que entrou em sua vida. Então ele diz: em Cristo estou capacitado para todas as coisas. Esta certamente é uma das mais gloriosas declarações que Paulo já fez. Aqui está um homem na prisão, ele estava preso quando escreveu esta carta em Roma. Um homem que já sofreu muito em sua vida, um homem que sabe o que é sentir-se desapontado de tantas maneiras,
perseguido, tratado com escárnio, decepcionado, muitas vezes até pelos próprios cristãos, pelas pessoas da igreja. Estava ali agora na prisão, em condições capazes de provocar depressão e desânimo no coração, talvez até um martírio cruel. Todavia ele é capaz de enviar este poderoso desafio: sou capaz de ficar firme, de suportar todas as coisas naquele que constantemente me infunde a sua força. Irmãos, essa mensagem ela é muito importante para nós, especialmente pela situação atual em que estamos a viver. O mundo passa por uma situação de pandemia que está a trazer severas consequências sobre muita gente. Eu mesmo já perdi alguns amigos, já passei por sustos de saber de um filho com coronavírus, um irmão com coronavírus, uma nora, graças a Deus, Deus os curou. Mas além da ameaça da doença, há também o desemprego que está afetando muita gente, problemas sociais, econômicos, depressão, insegurança, medo. Há pouco tempo eu vi uma reportagem em que diz que em todo o mundo, em todos os países, aumentou o número de suicídio. Tem mais gente a suicidar-se. Violência familiar por causa desse fica em casa, lockdown. Já vivemos coisas ruins durante o ano que está a terminar. Coisas piores ainda poderemos experimentar, queira Deus que não. Mas não sabemos o que nos espera nos próximos anos. Os irmãos já perceberam que falta apenas 2 semanas para acabar o ano. Um pouco mais de 2 semanas. Não sabemos o que nos espera na nossa vida laboral, pessoal, familiar, no nosso país, no mundo. Talvez tenhamos que passar por coisas piores. Então a pergunta é: como vais enfrentar tudo isso? Não desejo, irmãos, mas se adversidades sobrevierem sobre a tua vida, como podes fazer frente a tudo isso? A resposta de Paulo e o caminho que nos indica é: sou forte, posso enfrentar qualquer coisa que venha a acontecer-me, seja paz ou guerra, seja saúde ou doença, fome ou fartura, seja liberdade ou prisão, seja o que for, até mesmo a morte. Estou preparado, capacitado para enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, será que seríamos capazes de dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Estou preparado. Certamente já passamos por certos testes e provações e talvez mais estejam a caminho. Eu vivo assim, sempre a esperar por algo ruim. Eu vivo assim. Não sabemos. Será que seríamos capazes de dizer como Paulo? Podemos dizer como este homem que temos tal força e poder e que estamos preparados para enfrentar qualquer circunstância? O apóstolo tinha um poder que o capacitava a enfrentar qualquer coisa que pudesse acontecer. E a questão agora é a seguinte: como podemos obter este poder? Essa é a questão. Devemos prestar bem atenção na afirmação de Paulo. Aqui há uma indicação de relacionamento. Ele não está sozinho nessa afirmação. Posso todas as coisas naquele. Aqui temos o eu
Paulo, eu, mas também temos ele. Paulo e Jesus. Ele diz que pode todas as coisas através do seu relacionamento em Cristo. Se não tivesse relacionamento, não poderia nada. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, para que tenhas este poder, precisas de um relacionamento saudável com Cristo. Este relacionamento começa, claro, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, abrindo o coração para Jesus, ele entrou e passamos então a ter um relacionamento, mas isso não é tudo, precisas permanecer em Cristo. Lá em João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois a vara. Olha o relacionamento, a vara conectada na videira. Se corta a vara, ela seca. Ela precisa estar ali conectada. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Noutras palavras, Jesus está a dizer que precisamos permanecer nele para termos poder. Sem permanecer, não podemos nada. Então a outra questão é a seguinte: o que significa permanecer nele? Numa primeira vista, pode parecer uma posição de passividade, né? Eu permaneço parado, eu sou passivo, mas não é isso. Quando Paulo diz aos Filipenses que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, também diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então não somos passivos nesta questão. Deus opera, mas nós também operamos. Deus atua, nós atuamos. Deus age, nós agimos. A questão do poder na vida cristã é como a questão da saúde física. Para que uma pessoa tenha boa saúde, seja saudável, depende muito do seu estilo de vida. Alimentação saudável, exercício físico, dormir bem. Então a pessoa precisa seguir as regras fundamentais de uma vida saudável para que tenha saúde física. Esse mesmo princípio se aplica a respeito dessa questão do poder espiritual em nossa vida. Se queremos poder espiritual para poder dizermos como Paulo: posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece, preciso seguir as regras fundamentais para uma vida espiritual saudável. E que regras são essas? Podemos começar pela oração. O crente que não tem o saudável hábito de orar não é um crente saudável, não pode ser. De separar a cada dia um tempo especial para conversar com Deus. Quem não faz isso tem pouco poder. Há um ditado antigo que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O apóstolo Paulo, depois de dizer aos Efésios que deveriam ser fortalecidos na força do poder de Deus, com toda a armadura, ele também diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica. É orar sem cessar. Vida de oração é essencial para uma vida de poder, mas não é tudo. Eu conheço pessoas que vai ter um culto de avivamento, uma vigília de oração, essa que vai lá
e vai sair poderosa. Tu podes agonizar em oração, mas se isso é tudo que fazes, não terás poder. Não terás poder. Não há atalhos na vida cristã. Se em meio às tribulações queremos sentir como Paulo sentiu, forte, poderoso, precisamos viver como ele viveu. Devo fazer o que Cristo me manda fazer e evitar o que ele diz que eu não devo fazer. Devo ler a Bíblia diariamente, colocá-la em prática, não somente ler e cumprir, ler e colocar em prática. Devo viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Irmãos, isso é o que significa permanecer em Cristo, orar sem cessar, ler a Bíblia e fazer o que Ele nos manda fazer, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o apóstolo Paulo diz: se vocês fizerem tudo isso, Ele vai infundir sua força em vocês. Isso é o que Paulo está a ensinar aqui, em outras palavras. Aqui está um paciente que perdeu muito sangue, por uma razão ou outra. Não adianta dar-lhe remédios, porque não tem sangue suficiente para absorver os remédios e aproveitá-los. O homem é anêmico. A única coisa que podemos fazer por ele é dar-lhe uma transfusão de sangue, infundir sangue no seu corpo, colocar sangue para dentro. Isso é o que Paulo diz que o Senhor Jesus estava a fazer por ele. Sinto que estou muito fraco, Paulo diz, minha energia parece esvair-se, e às vezes sinto que não tenho sangue nenhum em mim, mas sabem, por causa deste relacionamento, Ele o infunde em mim. Ele conhece meu estado, minha condição, sabe exatamente o que preciso e me dá muito. Ele diz: a minha graça te basta. E por isso, Paulo pode dizer: quando estou fraco, então sou forte, porque me infunde força. Às vezes tenho consciência de um grande poder, outras vezes não sinto nada, porém Ele me dá tudo. Irmãos, esta é a receita. Ore mais, persevere em oração, tenha um tempo para conversar, para dialogar com Deus. Porém, não faça apenas isso, faça tudo o que Ele mandou. Viva a vida cristã, ora, medita nele, gasta tempo com ele, obedeça a sua palavra e peça que ele se manifeste a ti. E se fizeres isso, pode deixar o resto com Deus. Ele te dará forças para enfrentar todas as coisas. Ele nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos e Ele proverá de acordo com as nossas necessidades. Então faça isso e poderá dizer como o apóstolo Paulo: sou capaz, sou fortalecido para todas as coisas, através daquele que infunde a sua força em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor.